bom mesmo. Estou aqui tentando assinar as atas de audiência. Boa noite a todos, bem-vindos à palestra no YouTube da Amatra. Hoje quem vai apresentar é a doutora Dea Marisa Brandão Kubel Yulin, atualmente juíza da 24ª Região, mas ela começou, quando passou no concurso aqui na 2ª Região, nossa colega, que sempre dizem que o bom filho a casa torna, seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer também que hoje a doutora Dea tem essa apresentação, mas no dia 3 de junho ela vai dar uma aula prática pela EJUDE no próprio sistema Cisco Webex. Vai ser das 9 às 11h30. As inscrições já estão abertas pelo site da EJUDE 2, inclusive eu já fiz a minha, e eu acho que seria interessante para os colegas como complementação dessa parte prática. Boa noite, Deia. Boa noite, Rê. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Marcelo, a você, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui na Amatra 2, né, no TRT 2, onde realmente eu assim, fui muito feliz, tenho muitos amigos e realmente é uma honra para mim estar aqui. Reforço o convite, dia 3 de junho, as inscrições estão abertas, né, para a nossa aula prática, onde nós vamos entrar aqui, essa nossa conversa hoje conta como hora também, né, Renata? Conta como horas da EJUDE. Complementa isso, e complementa lá com a nossa aula prática. A aula prática vai ser dentro do Webex. É muito legal porque daí vocês vão mexer, vão entender e vão fazer as configurações necessárias para a sua audiência. E vai ser bem legal também, é uma complementação bem importante. Então, aqui eu faço uma pincelada geral sobre o que a ferramenta permite, um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho das normatizações, que fez bastante sucesso lá no curso da escola da EJUDE 24, né, na EJUDE 24, e aí então eu fiz com muito carinho um quadro comparativo, incluindo as normas do TRT2, né, os atos do TRT2, portaria CR6 e o ato GP8. Então, fiz um cronograma, um conteúdo bem comparativo, bem caprichadinho para vocês, e também um cronograma comparativo com os atos do TRT2, tá bom? Para ficar bem ajustado à realidade de vocês. Então, primeiro ponto. O Webex, ele é uma plataforma de reuniões, né? Então, ele foi disponibilizado pelo CNJ para que a gente fizesse nossas audiências. Para isso, nós precisamos fazer algumas configurações importantes. Como eu disse aqui, a gente vai fazer uma pincelada geral. E aí, na aula prática, no dia 3 de junho, a gente vai colocar a mão na massa e lá e fazer essas configurações. Por quê? Algumas funcionalidades são automáticas do Webex que para nós não serve. Por exemplo, conversa privada. Quando você entra numa reunião Webex normal, né, mesmo com agendamento, mesmo com a forma de sala única, que nós vamos ver daqui a pouco, é possível que a parte converse com o cliente dela, que o advogado converse com a testemunha. Numa linha geral, a sala de reuniões permite isso. Então, é importante que antes de você começar a fazer suas audiências, que você faça esse bloqueio. Ele não é automático, ele tem que ser configurado pelo juiz, seja no agendamento, seja na sala única. Então, só para vocês terem uma ideia, essas questões são importantes. Fuso horário, por exemplo. Aconteceu um relato de um secretário que ele não ajustou o fuso horário que vem não geralmente não é da nossa localidade. E aí veio lá, a audiência era às 3, saiu às 18, porque o fuso horário estava errado. Então, nós precisamos colocar o fuso horário e habilitar esse fuso horário da nossa localidade, para quem vai trabalhar com agendamento, a fim de que não ocorram essas intercorrências típicas da plataforma e que são necessários esses ajustes para que a gente faça uma audiência trabalhista ou mesmo audiência civil, né? A plataforma é para todo o judiciário brasileiro disponibilizado.
Bom, como eu disse, a plataforma foi disponibilizada pelo CNJ pela portaria 61, né, de 31 de março, para como uma plataforma emergencial para videoconferências. E aí, nós tivemos, depois dessa portaria, vieram as resoluções, né? A 313, ela suspendeu os atos presenciais, né, até 30 de abril, mas ainda permitia algum atendimento presencial, excepcional, quando não possível, home remoto. Depois veio a resolução 314 e disse, não, agora, em razão do agravamento da situação da pandemia, não haverá nenhum ato presencial. E ali, então, ele fez a previsão das audiências telepresenciais. Então, ali ele disse: olha, as audiências vão ocorrer de maneira telepresencial, preferencialmente pela plataforma Webex, que eu estou disponibilizando para vocês. Em seguida, veio. Ah, tá. E a portaria aqui, a portaria CR6, veio nessa linha de vedação de qualquer ato presencial, artigo 1º da portaria CR6. Então, estava na linha ali, que está de amarelo. Tudo que tiver de amarelo do PowerPoint aqui são atos do tribunal do TRT2, tá? Do TRT de vocês. E aí, em seguida, veio a resolução 318, que prorrogou a vigência das resoluções 313 e 314, e recentemente, mais recentemente, a portaria 79, que prorrogou todas essas resoluções anteriores. Não todas foram sendo prorrogadas agora até 14 de junho. E aqui eu vou fazer uma pincelada, porque até os advogados brincam, meus alunos da pós-graduação, de que suspendeu, fizeram uma preliminar lá, suspendeu, daí voltou a correr, suspendeu presencial para continuou o eletrônico, depois suspendeu os dois, a depender do corona, e ficou bem engraçado, divertido a brincadeira do aluno, mas aí me deu a ideia de fazer esse quadro comparativo para a gente ver exatamente como é que está, né? Como que é a situação, tantas normatizações aí tentando, né, cada hora trabalhar de acordo com a situação que vai aparecendo, eles vão ajustando se é necessário, né? Então, nós tivemos na 304 que determinou o seguinte, isso tudo que eu estou passando no quadro comparativo tem tudo a ver com audiência telepresencial. Eu peguei os pontos relacionados ao nosso tema de hoje, que é a audiência telepresencial e a plataforma Webex, ok? Então, são pontos relacionados ao nosso tema, nossa conversa de hoje. A resolução 314 fez a previsão de adiamento dos atos processuais por impossibilidade técnica ou prática, né? Por decisão fundamentada de juiz apontado pela parte. Então, a parte aponta, o envolvido no ato aponta a impossibilidade prática ou técnica, e aí o juiz fundamenta se vai suspender ou não esse ato. Nessa linha, andou igual Resolução 314, o ato conjunto da Justiça do Trabalho número 6 e o ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho número 11. Todos disseram a mesma coisa e a portaria do TRT2, portaria da Corregedoria 6, disse exatamente a mesma coisa. O que aconteceu recentemente? Um processo no CNJ em que se discutia a interpretação desse artigo 3º, parágrafo 2º, né? Os advogados pleiteavam o seguinte, olha, precisa de decisão do juiz ou basta eu, advogado, alegar para que esse ato seja suspenso? E aí, então, o CNJ fez a distinção. Nesse caso, em que a parte aponta a impossibilidade técnica ou prática, a suspensão depende de decisão do magistrado. É o magistrado que vai decidir, analisando o caso concreto, se é caso de suspensão ou não, quando a alegação for impossibilidade técnica ou prática, ok? Então, isso já está decidido recentemente, que foi segunda-feira, 25 de maio, que foi decidido pelo CNJ nesse sentido. Então, é o magistrado que vai decidir fundamentadamente. O ato conjunto número 6 complementou o seguinte: de ofício ou a requerimento, também pode suspender o ato quando a situação houver agravamento local da situação, houver precariedade de acesso das partes ou advogados aos meios virtuais de visualização
dos autos. Então, havendo precariedade dos advogados e partes de acesso aos meios virtuais ou agravando a situação da pandemia, pode, de ofício, o juiz suspender o ato. E o ato 11 complementou, e o ato do TRT Portaria CR6 também fez essa complementação, dizendo o seguinte: se a impossibilidade técnica for da testemunha, o juiz pode prosseguir com a oitiva das partes. Então, tanto o ato 11 quanto o ato do TRT 2 diz então que é isso, você vai fracionar. Não posso ouvir testemunha, vou ouvir as partes, né? E aí, por conta dessa alegação do advogado de que há impossibilidade técnica da oitiva dessa testemunha. E a resolução 318 veio nos dizer o quê? Lockdown. Se houver lockdown, automaticamente os prazos estão suspensos. E se não houver lockdown, mas for uma situação que impossibilite a atividade do forense regular, o tribunal vai solicitar, vai informar e pedir ao CNJ que faça essa suspensão. E aqui, então, a gente falou no artigo 3º, parágrafo 2º, nós dissemos ali, então, que o CNJ, segunda-feira, decidiu que é o juiz que decide quando houver quando a parte apontar essa impossibilidade prática e técnica. Nessa segunda situação, prevista na resolução 314, relacionadas à defesa de parte ou qualquer outro ato que exija coleta prévia de provas, né, junto às partes, nesse caso, basta a alegação do advogado, não depende da decisão do juiz. Então, a partir do protocolo dessa informação, dessa declaração do advogado, de que não tem como coletar provas para fazer defesa, embargos à execução, impugnação, cumprimento de sentença, ou qualquer outro ato que exija uma coleta prévia de provas, esse ato vai estar suspenso e o CNJ decidiu, como eu falei na segunda-feira, que nessa parte específica do parágrafo 3º não depende de decisão do juiz, ok? Essa é a grande novidade aí que nós temos. Em relação ao ato conjunto, ele trouxe a mesma redação, eu pus até de azul para vocês verem que tanto o ato conjunto quanto a resolução 314 dizem a mesma coisa. Qual que é o detalhe aqui? Esse pedido tem que ocorrer dentro da fluência do prazo. Não pode ter passado o prazo ele vir pedir. Ele tem que pedir a única exigência aqui, então, que ele peça durante a fluência do prazo de apresentação da defesa. Né, no caso da justiça de trabalho, a defesa pode ser feita até oralmente em audiência. Então, se na audiência ele vier e informar que não vai apresentar defesa, porque ele não pôde coletar provas, né? E isso tem acontecido, eu tenho feito inúmeras audiências já há um tempo, e agora nós começamos com as audiências iniciais, e tem se alegado isso com frequência, de que não conseguiu fazer defesa porque não conseguiu todas as provas, ou pede a juntada de documento complementar, e eu tenho deferido, sim, esse com base na resolução 314, tenho fundamentado e deferido, embora independa da minha decisão, basta eu dizer, ok, né, alguma coisa aí tá suspenso. E o interessante é que o que eles vêm pedindo para mim não é a suspensão, eles pedem só a prorrogação. Teve até um caso interessante de uma advogada já idosa, que está em situação de risco, e ela pediu prorrogação. Eu vi que ela estava insegura, falei, doutora, prorrogação, não pus preclusão, porque se ela achar que é caso de suspensão ou prorrogar mais, eu entendo que ela tem esse direito, porque ela está na situação de risco e tem idade avançada, e ela está realmente em isolamento. Então, no caso dela, eu dei um prazo que ela pediu de prorrogação, mas coloquei sem prejuízo de, dentro desse prazo que eu concedi para ela, dentro da fluência desse prazo, ela me pedir mais algum prazo, porque o caso dela estava muito bem até justificado. Agora aqui, vídeo aqui, a resolução 314, né, na questão da videoconferência, fez essa ponderação de que o juiz deve analisar a dificuldade de intimação das partes e testemunhas. Isso tenho visto no TRT2, conversando com os meus amigos, é uma dificuldade também aqui no Mato Grosso do Sul, de intimação das partes, né? E vai ser uma dificuldade de intimar testemunhas. Os oficiais de justiça não estão realizando atos presenciais,
O que nós fizemos aqui foi, vocês vão ver lá para frente meu modelo, uma minuta de notificação, em que a gente colocou os oficiais para tentar os meios telemáticos de comunicação. Então, ele liga o WhatsApp, certifica, não precisa de assinatura, mas, né, nesse tempo de pandemia, da parte nas intimações. Então, nós estamos conseguindo agora realizar audiências dessa forma. Vai a notificação, voltou negativa, oficial tem lá os contatos, grandes empresas, procura na internet, tem funcionado, tá? O que eu posso dizer para vocês é que são raros os casos em que a gente não consegue realizar audiência aqui. Tem funcionado bastante os meios telemáticos de comunicação. Voltando um pouco, o ato conjunto 6 diz a mesma coisa, se tiver dificuldade, né, o juiz só vai realizar audiência se for possível, e a ponderação que o ministro Aloysio fez ontem, né, na live para vocês aí pela IJUDE, que tem que fazer essa ponderação, não é tudo nem nada, não vou fazer nenhuma ou vou fazer todas, eu vou fazer as que forem possíveis, né? Então, essa é o teor desse artigo 3º, parágrafo 6º, parágrafo 3º da Resolução 314 e 15 do Ato Conjunto da Justiça do Trabalho, né? A portaria do TRT2, portaria da CR6, a Corregedoria número 6, diz exatamente a mesma coisa, que é para fazer somente quando for possível, né? E aí também outra questão importante, que não é possível atribuir ao advogado a responsabilidade, né? Por providenciar o comparecimento de partes e testemunhas em determinado local, no fórum, com certeza não, porque ele não está funcionando, inclusive teve uma decisão do TRT4, pensou em disponibilizar um local dentro do fórum para que as testemunhas fossem ouvidas, mas num pedido de providência, esse ato foi liminarmente suspenso, essa portaria do TRT4, se não me engano é portaria, no sentido de que não pode haver expediente presencial. Então, não se pode obrigar o advogado que arrume um local para essa parte da testemunha ir, né? No caso das audiências iniciais, o que a gente tem feito é facultado o comparecimento. Até a norma de vocês, vamos ver mais para frente, tem essa possibilidade dentro da norma do TRT2, né, de facultar o comparecimento. O que eu achei interessante, olhando a portaria 6 do TRT2, é que ela foi assim, bem procedimental. Ela entrou em minúcias do ato processual em audiência telepresencial. Por exemplo, há um plano B, né, previsto no ato 11 da Corregedoria, que é apresentação de defesa em secretaria. Então, o juiz pode, não vou fazer audiência inicial e vou adotar o rito do CPC, ou seja, se a parte quiser audiência, a gente marca, as duas quiserem, a gente marca, mas se não, defesa em secretaria. Isso diz a portaria, o ato 11 da Corregedoria da Justiça do Trabalho, né? E aí veio o Tribunal 2 e andou mais além, falou, olha, além disso, né, além de você poder usar o rito do CPC, você então vai abrir prazo para réplica, você vai abrir prazo para especificar provas, pertinência e finalidade, você vai analisar se vai julgar conforme o Estado ou vai fazer uma decisão de saneamento. Essa decisão de saneamento hoje vai ser muito importante durante a pandemia na Justiça do Trabalho, e foi uma inovação, né, porque não existia, era do CPC, a gente importou agora na pandemia, esse saneamento para ver, olha, posso julgar agora, essas provas são realmente necessárias, é necessária essa audiência de instrução, e aí o juiz chega e entende que sim, que olhando a manifestação das partes, que é necessária uma audiência de instrução. E aí, então, nesse caso, ele vai adiar o processo para uma audiência de instrução, ele tem que pautar, segundo a norma do TRT, não pode deixar sine die, tem que ter uma pauta lá, um agendamento dessa audiência. E o próprio ato, a portaria 6, remete ao ato GP 8, que diz que aí no TRT 2 as audiências de instrução estão suspensas. Eu não sei como os magistrados estão atuando em relação a isso, mas por hora, pelo ato do TRT 2, as audiências de instrução estão suspensas, né? Dea, posso só interferir? Uhum. Desculpe. Naquele ato
O da ato 8. presidência, inicialmente estava escrito isso, mas depois que veio essa norma nova da corregedoria, realmente está escrito ali que vão ser realizadas as audiências de instrução, inclusive em, em consonância com a determinação da corregedoria do TST, né? Mas desde que possível, desde que tenha a concordância de todos os advogados, das duas partes, etc. Deixa eu só aproveitar que, infelizmente, eu te interrompi, e só avisar para os colegas que, se tiverem alguma pergunta, podem mandar pelo chat, que eu estou acompanhando, e que a lista de presença para a contagem de horas da EJUD vai ser enviada, acho que por volta dos 15 minutos finais, só para avisar. Desculpe. Imagina, é bom a gente trocar, você é minha mediadora, você mais do que pertinente fez essa observação. Aqui no TRT 24 era exatamente como o ato 8, determinando a suspensão. Só que aí veio um ofício da Corregedoria da Justiça do Trabalho, e aí o tribunal deliberou por deixar aberto, seguir a pauta da Justiça trabalho lá da corregedoria, no sentido que nós voltaríamos todos 25 de maio com as instruções. Então, aqui também aconteceu exatamente da mesma forma, só que aqui houve mudança do ato, e aí, pelo ato, eu não vi nenhuma modificação, mas, como você falou, algum ato posterior fez essa modificação. Então, essa portaria CR6 da corregedoria. Então, a CR6, ela vem destrinchar toda a audiência de instrução, né? Então, ela faz toda a previsão da audiência de instrução. E aí ele diz assim, então, mas o ato 6, ele deve ter sido, então, alterado porque a versão que eu tenho fala para adiar no termo do ato 11 GP, que fala da suspensão. Mas, enfim, ele trata de toda a audiência de instrução e diz o seguinte: o juiz pode encerrar, se o juiz entender não é caso de encerramento, eu não vou para a instrução, ele pode também conceder prazo para essas razões finais em forma de memoriais, ou seja, feita de forma escrita dentro do processo eletrônico, e aí ele pode designar julgamento se ele verificar matéria de direito, necessidade de outras provas, se convencer que as provas documentais são suficientes. Então, veja bem que aqui o Tribunal Regional do Trabalho deu todo o caminho, fez todas as análises possíveis quanto aos procedimentos, e eu acho que foi bem bacana essas orientações aí. Deixa eu só te mencionar, até para ficar para os colegas mais fácil, é o artigo 2º da portaria GPCR número 6 de 2020. Então, nos parágrafos 2º e 3º, ele fala exatamente da oitiva de partes e testemunhas neste caso. Exatamente. Então, o juiz vai dizer se vai ouvir, vai decidir se vai ouvir ou não, né? E o ato 11.2, você está com ele aí? O artigo 11.2 do ato GP desculpa, é o terceiro, o artigo 3º, só me engano, parágrafo único. Do ato, qual que você quer? Do ato 11, é isso? Eu estou com todos aqui. Do ato 6, artigo 3º do ato 6. Vai olhando aí, depois você me interrompe aqui. Mas então, esse artigo 3º, isso mesmo. Esse artigo 3º da portaria 6, da corregedoria, te dá todo o passo a passo do que você pode fazer para evitar, vamos dizer, ir para a audiência de instrução quando necessário. Então, hoje a gente faz o saneamento, mas, de qualquer forma, a resolução, os atos da Justiça do Trabalho já iam nessa linha, o ato 11 da Corregedoria já ia nessa linha de que nós podíamos sanear e fazer, só que daí ele deu mais espaço. Olha, se daí, então, você verificar que pode julgar conforme o estado do processo, você julga. Se não, você faz o saneamento. Viu que saneou, não tem outras provas, é matéria de direito, não há outras provas, a documental está suficiente, prazo para razões finais escritas e põe concluso para julgamento, né? Então, a menos que a parte peça, olha, eu quero acordo, eu quero fazer sustentação oral, e aí você abre uma pauta telepresencial. Mas isso muito caminho já se avançou dentro do processo, né?
E aqui nós já estamos indo no final desse quadro comparativo. O que a Resolução 314 e o Ato Conjunto 6 da Justiça do Trabalho estabeleceram? Preferencialmente o Cisco Webex como uma plataforma para audiência telepresencial. E aí veio o TRT2 na portaria 6 e diz o seguinte, somente o Webex. Então, vocês no TRT2 somente podem trabalhar na plataforma Webex, que é a que a gente vai fazer lá a aula prática, que nós vamos conversar daqui a pouco bem mais sobre ela, tá bom? E o que foi determinado na Resolução 314, no ato 11, é que imediatamente acabou a audiência, todo o registro ele já tem que ser inserido dentro do PJE logo após o término das audiências, tá bom? E o ato conjunto 6 acrescentou que as audiências têm que ser obrigatoriamente gravadas, né? As audiências unas e de instruções necessariamente têm que ser gravadas, isso está no ato conjunto 6, tá certo? E a ferramenta como uma ferramenta compatível, né, com o Repositório Nacional para Mídias do PJE, ou o PJE Mídias, que eu acredito que todos vão acabar adotando, muitos ainda estão em fase de homologação, testes, né? Aqui nós já estamos testando, eu só veio umas audiências essa semana para a gente subir no PJE Mídias, né? E aí vem uma questão bem interessante, e vocês já investiguei também, vocês receberam um ofício, um e-mail, não, está no site de vocês a informação do TRT2 para vocês mandarem para certificação, certificado, alguma coisa do TRT2, mandarem os dados para vocês se cadastrarem no PJE Mídias, porque é um cadastro corporativo, é diferente do Cisco Webex, que pode, cada juiz pode se cadastrar lá. O TRT2 optou por fazer um cadastro corporativo no Cisco Webex. Sim. PJE Mídia, gente, é outro cadastro, então vocês já acelerem, né? Já façam o seu cadastro, manda lá pro certificado. Na aula prática eu passo para vocês também, mas, salvo engano, é certificado@trt2 para O você Dé, informar seus dados. o Oi. Moisés está aqui nos assistindo, que é o nosso super assessor para todos os assuntos de Ótimo. informática. Ele colocou? Não, e ele me informou há um tempo atrás, eu acho que isso permanece, que o problema é que acho que a licença desse PJE Mídia relacionado ao nosso tribunal, pelo menos por enquanto, é que os dados ficam guardados por 6 meses. Então, esse é um problema que nós estamos tendo, por isso que a norma até fala que, por enquanto, não está sendo possível gravar, por causa da guarda, porque, assim, guarda-se por 6 meses, mas o processo pode durar mais do que 6 meses e aí não se tem a gravação da audiência. Esse é um problema que nós estamos enfrentando, por isso que os colegas, por enquanto, até onde sei, estão fazendo mais as audiências de conciliação e iniciais por essa questão da mídia ficar gravada das instruções. Então, vai ter um tempo, os tribunais vão ter que se organizar uma espécie de nuvem. Eu não vou usar palavras técnicas aqui, eu estou aqui como usuária, gente. Eu não sou TI, eu sou juíza do trabalho, mas o mais que eu acho bacana de falar para vocês é porque a linguagem que eu estou falando é de usuário, de servidor, de juiz, essa linguagem que a gente tem acesso. Então, é uma espécie de nuvem que o tribunal realmente daqui a algum tempo vai ter que ter. E aí realmente tem que fazer esses ajustes, né? Mas, independente disso, vocês já podem fazer esse cadastro, porque quando vier falar, gente, está pronto, fechamos, resolvemos. E aí, então, você já tendo esse cadastro, você já está 100% apto a salvar, levar as suas audiências gravadas para esse repositório aí, para poder compartilhar com as partes, tá bom? Da mesma forma, os advogados também têm que fazer um cadastro através do escritório digital, chamado escritório digital, que também é do CNJ, que disponibilizou para eles. É por lá, corporativamente, que eles vão conseguir acessar essas gravações. E aqui diz, ó, você vai ter que dizer para o advogado onde ele vai conseguir essa gravação. No PJE Mídias, ele precisa também desse cadastro corporativo pela OAB, né, através
desse escritório, ele já tem o cadastro da OAB, então ele entra nesse escritório digital, que é do CNJ, e aí ele consegue fazer o cadastro dele. É bem simples, eu testei, chamei um advogado atuante aqui, falei, doutor, faz um teste para mim aí, entra aí no escritório digital, cadastra, vê se o senhor consegue ver um processo que eu gravei e pus na nuvem, pus aí no PJ Mídias. Então, tudo eu faço teste, já testei de tudo que vocês imaginam Então, aí. ó, desculpa te interromper de novo. É o doutor Moisés, que ele é juiz auxiliar da vice-presidência administrativa e ele que cuida pessoalmente disso. E ele está aqui no chat, nós temos essa honra. Muito obrigada, doutor Moisés, porque é bom que Não você já vai é? passando todas as E ele informações. vai passando. E ele falou que realmente que o PJ, que o cadastro PJE Mídias é necessário para acessar os arquivos enviados aos repositórios por outros tribunais, basicamente o TRT-12. Mas ele falou que o TST está consultando o CNJ para saber como é que vai ser a disponibilização do repositório após a pandemia. Nós estamos com esse problema por enquanto, mas que isso ainda não foi regularizado. Sim, exatamente. Obrigada, doutor Moisés. Vai aí falando, botando as suas intervenções importantes, porque a ideia é auxiliar os magistrados, os servidores que estão nos assistindo, e é uma questão de tempo só. Já já tudo isso vai estar funcionando e a gente vai estar aí pronto para fazer as instruções, né? E aí, então, voltando para a nossa tela aqui, o TRT2 Webex é a única plataforma para audiência telepresencial, tá bom? E aí, o ato 11 acrescentou que os registros das atas são pelo sistema Audi. Nós estávamos até pouco tempo com o Audi 3, né, o Audi anterior, agora o Audi 4, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, já está funcionando, e é interessante, eu acho que no TRT2 ainda não. O doutor Moisés vai poder nos esclarecer. Mas o Audi 4, ele funciona da seguinte maneira, é bem bacana. Você tem ou um acesso, um atalho pelo site, no intranet, ou você entra dentro da pauta de audiência, lá em cima tem Audi 4. Então, dentro da pauta de audiência, você já tem o Audi 4 e ele já está todo integrado agora com o PJE, não precisa mais aquela instalação. Quem começou a fazer audiência teve que instalar numa máquina, levar a máquina do tribunal para casa, instalar na máquina de casa, aí tem toda aquela questão da, da segurança das informações e tal. É bem complicado instalar o áudio numa máquina, uma máquina na casa da gente. No Audi 4 não precisa instalar nada, ele é um sistema tipo o PJE que você linka lá e pá, fez a mágica funcionar, né? Então, é muito bom o Audi 4, está em O homologação, doutor ótimo. Moisés informou aqui, nosso informante, E ele nosso vai. informante É, live, falou que doutor o Audi Moisés, 4 está em homologação. Por enquanto ainda estamos usando o 3. o 3, o Audi 4, doutor Moisés, está funcionando muito bem, vai funcionar muito bem aí. E ele realmente é um link de acesso mais rápido. O que eu posso dizer para vocês é assim: na hora de compartilhar, porque são vários, né? Vários sistemas funcionando ao mesmo tempo. Você está na plataforma Ubex, a seção do PJE numa outra tela e o Audi, você também usa o Audi para fazer sua audiência. Quando você compartilha o Audi, como ele é um sistema, ele fica mais lento, aquela digitação vai saindo a letrinha ali mais devagar. Como é que a gente faz na prática? Porque eu vou falar para vocês muito da audiência telepresencial na prática, que eu tenho feito todos os dias. A gente só compartilha em determinados momentos importantes. Então, tá lá qualificando, boto ali, o secretário fica na segunda tela dele qualificando. Terminou a qualificação, ele compartilha. Todo mundo viu, tá tudo certo, prossegue. E aí, então, os atos vão sendo feitos durante a audiência e a gente compartilha no meio, compartilha no final, precisa alguma informação, dados de conta, compartilha para depósito e acordo. Então, não dá para compartilhar o tempo todo, dá, mas fica mais lento, tá bom? E aí nós vamos ver lá na nossa aula prática como é que faz, por exemplo, que nós vamos trabalhar, dentro da audiência da plataforma, tem o organizador, o apresentador e os participantes. Os participantes são as partes e os advogados. O apresentador pode ser o organizador, que é o secretário de audiência, ou o juiz, ou qualquer outro que vá mostrar um documento, compartilhar algum documento dentro da plataforma.
Mas é importante, tem detalhes muito importantes em relação ao organizador, co-organizador, para ver que o juiz quer chegar antes da sala, como é que eu faço se o organizador é outro? Então, são vários ajustes na plataforma para a gente poder funcionar como se estivesse presencialmente realmente, tá bom? Então, o Audi 4 eu tenho para dizer que tem como compartilhar. Então, se eu sou organizador, estou lá no Audi 4, o juiz, tem muitos juízes que querem pegar a organização para digitar. Se eu passar a organização, isso eu já vou falar agora porque é muito importante. Se eu passo a organização para o juiz, eu sou secretário, passo para o juiz, na hora eu interrompo a gravação do PJ, que vai para o PJM, eu interrompo a gravação. Então, o ideal é que quem começou a audiência como organizador, que termine como organizador. Mas aí, como é que o juiz vai mexer no áudio? Aí tem uma opção lá em cima, quando está compartilhando, é permitir que o juiz anote. Você vai lá em cima, permita que o juiz anota no áudio, o juiz pode digitar o que ele quiser ali. Mas se você passar a organização para o juiz, ou o juiz que começou como organizador, passar a organização para o secretário, interrompe-se a gravação e aí vai ficar um processo com 2 gravações da mesma audiência. Isso eu acho que tem que ser um caso muito excepcional, né? Não a regra. A regra é uma gravação única para uma audiência única, tá bom? Então, isso é bem importante mesmo. Eu vou reforçar lá na aula prática, mas é isso. Se você mudar, eu falei que eu testei de tudo já, né? Então, nós testamos isso. Mudamos a organização, a gravação parou. Então, tem que atentar a esses detalhes da plataforma, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu já encerrei tudo. O áudio, as gravações no PJ Mídias ou compatível. Não havendo depoimento, não é necessário gravação. Você pode descartar a gravação. No Sejusques, a gente não grava. Por quê? Porque a gente trabalha Sim. com técnicas da mediação e uma delas é o princípio da confidencialidade. Então, a gente não pode gravar as audiências, né? E então elas não são gravadas. Mas se você fez a sua audiência, não teve um depoimento que você colheu, você pode descartar essa ata, ela não é necessária. Acho que por fim aqui o ato 11, ele trouxe aqui que as audiências de videoconferência são públicas, né? Então elas têm que ser acessível a todas, transmitida em tempo real. Só que esse terceiro que participar dessa audiência, ele vai mandar esse cadastro da Secretaria da Vara e vai se cadastrar antes com o CPF e nome para ele poder participar da audiência. Inclusive, eu gostei muito e vou sugerir aqui no TRT 24 de ter um ato nesse sentido. Achei ótimo, né? Já regulamenta para todo mundo de que precisa o cadastramento no e-mail da Vara. Pronto, está feita a publicidade, a organização, acesso a todo mundo. Travou, rodando. Perderam alguma coisa? O Renata disse que Não, travou. voltou. Ela falou que voltou. Para mim aqui, acho que tá Será que funcionando perdeu? direitinho. Eu vi você se mexendo aí, achei que estava. Agora eu Não, dei tá sim, risada. tá sim. Tá bem? Sim. Aham. Então vamos lá. Eu estava falando aqui então que são públicas. O TRT aqui 2 fez a previsão do cadastro na Secretaria da Vara, né? Por e-mail, manda para o e-mail da Vara e faz o cadastro para assistir às audiências, né? E é assim que está funcionando, e eu vou, até como eu disse, recapitulando, que eu vou sugerir ao meu tribunal que faça assim também, que regulamente eu achei muito interessante. As audiências de instrução, né, no ato 11, depoimento das partes e testemunhas por videoconferência devendo identificar-se, né? Só falou isso, devendo os depoentes identificar-se. Aí veio o TRT 11 até o TRT 2, que o Dr. Moisés colocou aqui, e é bem nesse momento que eu vou falar, que a portaria 6 diz o seguinte, que ele tem que exibir um documento com foto. E aí eu aprendi até compartilhando ensinamentos com a Carlinha, que é a juíza aí no TRT2, que quando ela fez essa identificação, quando você coloca, e nós vamos ver isso lá na aula prática também, quando você coloca no modo de visualização em grade, que é quando fica igual o BBB, todo mundo um ladinho do outro, assim, quadradinho, esse é o melhor meio de fazer audiência, eu acho ótimo. Fica você ver todo mundo, né?
Só que quando você for pegar o documento da testemunha, você tem que colocar ela como uma apresentadora, né? Ou pedir para ela falar, porque quem fala se destaca. Você tem que tirar o modo de visualização em grade e colocar com destaque ao falante, eles falam falante, ou alto-falante, alguma coisa assim que está lá. Do lado esquerdo da visualização em grade, que é em cima da tela, aqui nós vamos ver isso. Pro lado esquerdo, aí fica um de cada vez, fica um grande aparecendo. Você só vai conseguir ler esse documento e muito bem lido quando você ficar, ou quando a pessoa que você quer ver o documento ficar sozinha na tela. Então, não serve a visualização em grade, né? E antes disso, eu pensei em mil coisas. Falei, gente, será que o advogado junta o documento da testemunha antes? Banda pelo WhatsApp, né? Porque hoje a gente pensa em mil coisas. E aí, não, a Carla veio com a ideia, falou, não, a gente aumentou a tela, coisa manual, né? E aí, a pessoa põe perto da câmera, frente e verso, e você vê perfeitamente o documento, tá? A gente pensa, ó, tem que identificar com foto, mas como que eu vou ver? Né? Só chegando na audiência, gente, você pensa nas coisas assim, né? E agora, né? Tem que identificar, mas como é que eu vou identificar? Manualmente. Coloca a pessoa, fala qualquer coisa aí. Qualquer coisa que ela falar, ela vai vir para tela gigante. E ali ela coloca o documento perto, frente e verso, perto da câmera dela. Tá ok? Posso só fazer um esclarecimento de uma pergunta da colega? A Edith falou que conseguiu autorizar um advogado interno da empresa a entrar na mesma hora. Ela falou, não precisa de cadastro prévio, mas o cadastro prévio, nos termos da portaria, é para o advogado que vai assistir às sessões telepresenciais no tribunal, porque imagine que estão os 5 desembargadores, os advogados fazendo sustentação oral, se não tiver um cadastro prévio para permitir que mande o convite, acho que fica difícil para o secretário da turma, na hora, com os julgamentos, com as sustentações orais, que faça isso naquele momento. Então, é para permitir que seja, lógico, que se há uma excepcionalidade, a pessoa pede e, de alguma forma, isso pode ser possibilitado, mas como regra que se peça anteriormente, acho que é melhor mesmo. O ato 11 da corregedoria foi nesse sentido, de que é Sim. lícito, mas não é obrigatório. Se na sua vara você não quiser exigir cadastro prévio, não tem problema. Qualquer um que entrar na sua audiência, a gente faz isso, né? Qualquer um acaba entrando, aí você identifica e ele vai dizer quem é, se, né, o estagiário, vai ficar, não vai. O problema só é que eu recebi uma ligação de uma coordenadora de prática jurídica de uma universidade aqui, querendo assistir audiências e são 35 alunos por turma. Então, como que eu vou gerir isso num dia, botar 35 na minha audiência? Imagina se é uma audiência de instrução, você com 35 pessoas na sua sala. Então, ela é realmente a finalidade desse cadastro não é nenhum outro que não é a identificação em si, mas se não controlar o limite de pessoas que você quer naquela audiência, né? Porque senão chegam 30, 60 estudantes e você realmente, quanto mais vídeos de imagem você tiver na sua audiência, mais lento o programa vai rodar. Isso para qualquer programa virtual. Então, tem essas questões de ordem prática apenas. Finalidade, na minha concepção, né, Sim. é essa, tá? Mas não é obrigatório, é uma faculdade. Descer aqui. E aqui, então, o ato 11 veio falar, no caso eu achei interessante, precatórias agora mudou. Não é mais o juiz deprecado que ouve nesse tempo de pandemia, quem ouve a testemunha é o juiz deprecante. Até para as precatórias que vocês já expediram na vara de vocês que vão ter que ouvir essas testemunhas por videoconferência, tá ok? Houve essa mudança. Em alguns, havia convênios, a gente tem convênio aqui com o TRT 23, em que a gente já fazia dessa forma. Tinha uma salinha lá no fórum, tem uma salinha onde a testemunha vai, mas quem ouve essa testemunha é o juiz lá do que fez o convênio com a gente, que foi o deprecante. A gente já estava fazendo, tinha muitos tribunais fazendo assim já. Agora ficou regra. Aqui nós temos essa sala, mas ela era usada normalmente, excepcionalmente, por exemplo, para réu preso, para questões, por exemplo, uma rogatória, para não ter aquele trâmite todo, a testemunha no exterior, a gente usava
esse sistema, mas para precatória não, mas agora tem o ato 11 que diz expressamente, acho que se não me engano é artigo 7º, que eu não, se não me engano, É o artigo 7º. O é artigo isso mesmo. 7º diz exatamente isso, né? Que agora o deprecante, inclusive das precatórias já expedidas, é que fica responsável pela oitiva das testemunhas ou partes, né? E aqui, por último, em relação a atos processuais, o cronograma que nós temos aqui, o ato conjunto número 6, ele pôs 4 de maio as tutelas de urgência, Covid e a pedido das partes. Aqui não, aqui o tribunal começou 11 de maio, casos urgentes, conciliação a pedido das partes e tramitação preferencial. Também o ato 8 previu 18 de maio as iniciais. E aí, pelo ato 8, estavam suspensas as audiências unas e de instrução, mas a Renata já me passou aqui que houve uma alteração e que não tem mais essa restrição, ela está só nessa normatização aqui, mas que houve algum ato posterior modificando, tá bom? O que eu achei de interessante aqui na portaria do TRT2, a portaria 6, artigo 3º, parágrafo 3º, é que ela diz assim, que se a parte tiver um advogado com poderes para transigir e firmar acordo, o juiz pode facultar o comparecimento, que é exatamente o que eu estou fazendo na prática aqui, é isso. Os advogados têm poderes para transigir e firmar acordo, então nessas audiências iniciais aqui, que são conciliatórias, eu não estou exigindo a presença da parte, só dos advogados. E isso está sendo bom porque as audiências têm acontecido, como eu disse, são raros os adiamentos aqui, pelo menos no Sejus. Agora entrando no EBEX, finalmente, né, na nossa plataforma o EBEX, cuja aula prática fica o convite, 3 de junho, 8 horas aqui. Aí, Renato, que o meu fuso horário é diferente. Não, aqui são Não, 10 horário. para as 8. E a aula vai ser que horário lá do 3 de junho? Às 9h30, eu até anotei, desculpe, das 9 às 11h30 no dia 3. Tá, Só eu que como perguntei. acho que é pelo sistema tudo e precisa mandar o convite, vou pedir, porque assim, tem algumas aulas da Ejude, algumas palestras que não precisa de prévia inscrição, mas essa eu acho que é bom fazer, até por essa questão de organização, está disponível lá no site do tribunal. Vocês vão entrar no link da minha sala pessoal. A prática vai acontecer dentro da minha sala de audiência, da sala única. Mas enfim, então nós vamos ver detalhes lá, mas aqui eu vou fazer uma pincelada boa aqui para vocês. Navegadores. O que eu recomendo dentro de tudo que eu tenho uns manuais que vêm com uns quadros assim, que eu peguei e falei, gente, vamos ver esse quadro, vamos resumir isso aqui. O que é bom? De tudo que eu vi lá em termos de funcionalidade, recomendo Firefox primeiro, Chrome segundo. Os outros navegadores eu não recomendo, principalmente Internet Explorer, Safari, por quê? Porque eles não permitem compartilhamento de conteúdo. Então, se você entrar pelo Internet Explorer, você não vai conseguir abrir um áudio para compartilhar. Abre na segunda tela, você não consegue botar no Webex. Então, o navegador ele é essencial para o bom desenvolvimento da audiência. A princípio, eu colocava os dois navegadores como iguais, mas aí, fazendo audiências, eu percebi que o Chrome, principalmente para quem está fazendo nova certificação, novo certificado digital, que o meu é um pequenininho verde aqui, o meu certificado digital venceu, eu fiz outro. E aí, eu tive problemas com o Chrome para entrar e acessar PJE, compartilhar PJE dentro da plataforma, precisava de assinatura, alguma coisa, o Chrome ele me deu uma limitada ali, eu acho que pelo Xodó, não sei exatamente, mas não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas dentro da minha equipe, que são conciliadores, de que pelo Chrome tiveram algumas barreiras, então eu recomendo como primeira opção o Firefox e como segunda opção o Chrome. Em geral, pelos manuais, você lê, eles são idênticos, o Webex ele te permite tudo. Agora, PJE, se você tiver algum bloqueio, já pensa, vou para o Firefox, porque pode ser problema do Chrome, tá certo? Navegadores aqui. Meios de acesso. Então, eu acho que vocês já sabem disso, né? O que eu preciso, quais as acessórios necessários para eu fazer uma audiência telepresencial.
câmera, microfone, né? O áudio, não utilizar, às vezes o advogado vem com caixa de som, ele tem um computador que é o desktop, ele não é um note, então ele não vem com um som, com caixa de som, ele põe aquela caixa de som. Quando ele põe aquela caixa de som, e está aberto o fone dele, você se escuta e fica aquele eco, você falando e se ouvindo, e aí você tem que orientar, pedir para o advogado para ele comprar um fone com microfone que ele poderia adquirir, tem farmácia, tem supermercado, não custa mais do que R$ 30 e é um equipamento que faz muita diferença na qualidade das audiências, tá certo? Nós mesmos, não sei se alguém de vocês está com um desktop, que às vezes é muito melhor que um note, né? E aí opta pela caixa de som, não recomendo, né? A não ser que compre aquela câmera com um somzinho ali que funciona bem, né? Mas, em geral, você vai acabar ouvindo o retorno da sua voz e vai ficar horrível. Então, o fone com microfone e a câmera. Uma questão prática importante que eu tenho visto, acontece bastante agora nesse começo, dos advogados entrarem e eles estarem sem o vídeo ou sem o áudio, e isso não é um problema da Webex. Você vai lá e faz o checklist do Webex, está lá. A câmera está em cinza, porque se estiver em vermelho é porque está bloqueado. Então você consegue ver se a pessoa está no vermelho, se ela tiver com o áudio no vermelho, o vídeo no vermelho, é porque o problema é ele desbloqueia a plataforma. Agora, muitas vezes o advogado chega e aí ele vai se dar conta que o computador dele está com alguma câmera que no Note está queimada ou alguma coisa não está funcionando ali de configuração. O que eu faço na situação? Né? Até o manual fala, olha, tem um chat. A pessoa não, você não pode ouvir, tem um chat. Tem um chat. Mas eu não gosto de trabalhar com chat. O que eu faço? E leva assim 1 minuto. Nós vamos aprender lá. Eu jogo o link no chat, né? Jogo lá o link no chat da sala, falo, doutor, entra pelo celular, põe aí no seu WhatsApp, e que eles têm, né? O WhatsApp aberto, copia esse link aqui, ou eu mesmo eu sou muito de ligar, né? Boto, não tem como copiar, me dá o seu celular, vou mandar um WhatsApp para o senhor com o link da sala. Aí mando, mas eu sou exagerada, né? Dá para você colocar ali, tem dado certo. E aí ele entra pelo celular. E no celular é engraçado que 100% dá certo, né? Daí ele fica, por exemplo, com áudio e vídeo daqui, mas ele pode ficar duas. Eu deixo que eles fiquem 2 vezes. Então ele fica lá na tela pelo computador, que permite que ele digite, faça atos ali com documentos do computador dele e fique. Só que daí no computador ele deixa no mudo tanto o que ele escuta, a caixa de som, né, quanto o que ele fala. Daí ele neutraliza 100% a comunicação do computador e fica 100% com a comunicação do celular. Todo dia eu faço isso, pelo menos 2 audiências por dia, eu falo para vocês. Acontece isso, de ele não entrar, mas na hora eu já falo, doutor, entra pelo celular. Eu não vou ficar. Eu vi que não é o Webex, eu olhei lá, o problema não é a plataforma, é o computador. Então o senhor vai ter que ver alguém para configurar. Então o senhor faz o seguinte: entra pelo celular, em 1 minuto ele chega, vai clicando, 2 minutos ele já está na minha sala de audiência. E aí a orientação que eu dou para ele, coloca no formato paisagem, não, porque se ele colocar assim, ele só vai se ver e ver quem está falando. Se ele colocar assim, ele consegue ver a visualização que entra, né, só pelo celular, por aqui consegue ter a visualização em grade. Então, é comum advogados entrarem só pelo celular, não é incomum. E aí eu sou oriento, doutor, coloque de lado que o senhor consegue ver todo mundo, tá? E aí, essa é a solução que eu encontrei. Tem sido muito boa, muito prática, porque eu não consigo ver alguém na minha tela que eu não consigo escutar a voz, assim, né? Eu prefiro do que ela botar no chat que ela venha e fale, né? E possa falar. Passo a passo antes das primeiras audiências. Então, antes de você começar, tem muita gente, você já começou, mas como eu disse, não é só chegar, abrir a plataforma e entrar na sala de reunião. Não é bem assim, né? Algumas questões importantes a gente precisa saber, algumas configurações importantes a gente tem que fazer. O nome da sala vocês já veio do tribunal, acho que eles fizeram um padrão, está todo mundo com o nome da sala padronizado, isso é muito bom, né?
O link da sala, vocês que definem, provavelmente eu tenho um padrão também do tribunal, mas nós criamos aqui no Sejusc, sala 1, temos 3 salas, Sejusc sala 1, Sejusc sala 2, Sejusc sala 3. A gente trabalha com sala única, nós vamos ver daqui a pouco, vou explicar para vocês, é um link da sala pessoal. Então, todo despacho que a gente emite é sempre o mesmo link, só tem que saber se é do dia da sala do conciliador 1, 2 ou 3. Então, o despacho já sai no HTTP, CNJ, Webex, na barra Sejusc Sala 1. Ou Deixa Sejusc eu Sala só te falar, eu não sei no Sejusc, que realmente esse de verdade eu não sei, mas na ata de audiência, nessa portaria 6 da Corregedoria, fala que cada processo tem a sua sala. vamos falar disso daqui a pouquinho. A sistemática de vocês é diferente, porque o ato de vocês determina que vocês tenham cada processo tem um agendamento específico. Então, também não sei como está o Sejusc aí. Nós, como somos Sejusc e não tivemos uma regulamentação nesse sentido, nós optamos em testar sala única de 30 em 30 minutos e tem funcionado, né? Mas questão de critério de adoção, são 2 sistemas que funcionam e nós vamos aprender também, foi até que veio uma experiência aí da Carol, de criar uma recorrência. Então, eu vou ensinar vocês a criar uma recorrência, para não ter que fazer, a sua equipe não ter que fazer um por um do processo, tipo, demora, o que ela demoraria 1 hora para fazer uma pauta de uma semana, né, ou mais até, passa a levar 15 minutos, né? Isso se chama recorrência, que você só vai lá, você faz uma pré-configuração. Eu quero audiência de 30 em 30 minutos, de segunda a quinta, das 13 às 17. Você vai lá e vai configurando. Vai levar uns 40, 30, 40 minutos para fazer essa configuração. Depois você fez uma vez isso, acabou. Você só vai lá nas 14 horas do dia tal, coloca o número, edita e põe o número do processo. 14h30, edita e põe o número do processo. Você nunca mais vai precisar fazer a recorrência de novo, ao menos que você estabeleça um limite. Eu fiz a recorrência, agora eu tenho que usar aquele horário? Não, você não precisa. Mas os que você usar, vai chegar para a parte o e-mail, o convite e tudo Eu mais. vi aqui que no Sejusc, desculpa, viu, Deia, mas esclareceram aqui quem está trabalhando, que no Sejusc também é uma sala por processo, porque o juiz supervisor participa de várias mesas simultaneamente. Então, ele entra numa sala, entra na outra. Então, acho que para permitir isso também é usado uma sala por processo. Eu fico aqui, eu tenho 2 notebooks, estamos trabalhando por enquanto com 2 salas só, mas eu consigo entrar, também percebi que em teste que eu consigo estar em vídeo em 2 salas ao mesmo tempo. Então, um computador eu ponho entro aqui, no outro computador eu entro também e fico ouvindo. Eu não preciso sair e voltar de uma sala para outra, porque eu consigo ouvir todas as salas, ver o chat, eles falam, doutora, tal coisa, eu entro, e o outro também, então eu consigo fazer com essa, mas é outra forma de se trabalhar. Mas com esses agendamentos também tem muitas vantagens em trabalhar com agendamento, principalmente que a pessoa pode entrar, se você permitir que ela entre antes de você, ela já pode entrar, ela não fica naquela ansiedade, será que a minha audiência começou? Será que não começou? Ela já entra naquela sala e qualquer um pode chegar lá, um servidor, e falar, olha, gente, o juiz está no processo na audiência do outro processo, e assim que ele acabar, ele vem aqui atender vocês. Então, tem essa possibilidade de outras pessoas entrarem na sala agendada e explicar: olha, vocês estão aguardando, ainda estamos no outro processo. Então, essa é uma vantagem que a sala única não tem, né? Não tem, você não consegue ter esse contato. Então, aqui, nome da sala, definir link, bloqueio de acesso, né? Como a gente trabalha com sala única, ou mesmo você começou na sua sala, tá todo mundo lá, você quer fazer um segredo de justiça, ou quer fazer um bloqueio ali, uma tentativa de conciliação, você consegue fazer o bloqueio de acesso. Bloqueio de acesso significa o quê? Que para a parte entrar, ela tem que pedir sua autorização, só isso, nada mais.
né? Então, não é que ela não vai poder entrar, mas para ela entrar, você vai receber uma notícia, doutor fulano de tal está no lobby. O reclamante, né? Antônia Aparecido está no lobby. Então, você tem essa informação de que está na sala de espera, e aí você admite, vai admitindo. Para quem trabalha com sala única, isso é questão de sobrevivência, né? Mas para vocês, é uma ferramenta que pode ser que vocês usem, testemunha, né? Tá lá, olha, a testemunha entra e fala, olha, eu vou te mandar para o lobby e você só vai entrar quando eu autorizar, quando chegar o momento da sua oitiva, ou a parte, vou ouvir o autor. Manda o réu para o lobby para ouvir o autor, depois traz o réu e faz a oitiva. Então, você tem como mandar para essa sala de espera, e aí ele só volta com a sua autorização, tá? Importante definir, nós vamos definir, aqui eu vou falar e lá nós vamos trabalhar no dia 3. Definir coorganizador. Por que eu tenho que definir um coorganizador? Porque quando o juiz quiser entrar antes na sala por algum motivo, ou o secretário tiver alguma intercorrência, o juiz consegue entrar sendo coorganizador. O servidor adoeceu, não conseguiu entrar, o coorganizador pode entrar sem grandes cerimônias, vamos dizer, ele fica como coorganizador. Então, você tem essa facilidade. Nós colocamos, por exemplo, todos os conciliadores como coorganizadores e todos os magistrados do Sejusc como coorganizadores, para que todo mundo possa entrar antes do organizador principal. Tem essa liberdade de trabalho. Se você não fizer essa configuração, o que acontece? Se o organizador principal não tiver, você, juiz, não vai entrar, né? Primeiro ponto, você não Sim. consegue entrar antes dele. Se cair a conexão do seu secretário de audiência, ele vai distribuir o organizador aleatoriamente, porque quando você configura, o secretário saiu da audiência, automaticamente ele passa para o coorganizador que está previamente cadastrado. O e-mail que você vai pôr lá, nós vamos ver lá na sala, no agendamento, se vocês trabalham com agendamento, vocês vão fazer essa configuração. Quem trabalha com sala única também pode fazer essa configuração. Então, o coorganizador ele serve para isso, para poder entrar antes do organizador. Só que quando o organizador chegar, automaticamente o sistema puxa para ele. Você vai deixar de ser o organizador principal e aquele organizador principal volta a ter o status de organizador. Claro que ele pode voltar para você essa organização a qualquer tempo. Lembrando que se ele tirar, se você mudar de organizador e estiver gravando, a gravação é interrompida, você não tem como pausar, ela realmente termina, né? Termina. Que mais aqui? O coorganizador ele está em dois momentos. Um momento ele é coorganizador para estar na audiência sem você, né? Sem o organizador principal, para você estar sem o organizador. E um segundo momento num outro campo das configurações, que a gente vai entrar lá, é permissão para agendamento. Então, esse coorganizador ali em outro local, ele vai poder fazer esses agendamentos. Então, você tem na sua equipe 2 pessoas, 3 que trabalham com pautar processos, né? Colocar processos na pauta, para mandar os e-mails, para conferir isso. São 2 secretários de audiência, ou tem alguém da secretaria que apoia, e sai de férias. Então, é um outro local que você vai dar permissão para que essas outras pessoas possam usar aquela sala do organizador principal e trabalhar como uma secretaria, fazendo os agendamentos, e esse agendamento sai 100% com o nome da sala do principal, colocando o convite como se fosse o organizador principal, sai tudo em nome do principal, mas quem está fazendo é um outro, né? Então, essa é uma possibilidade muito importante que agiliza muito o trabalho de secretaria, nessa parte de pauta, agendamento, conferência, mandar um e-mail, mandar no convite. Então, isso ajuda bastante em outro local que a gente vai aprender no dia 3, que é na parte de agendamento, preferências, quem quiser já fuçar lá, preferências, agendamento. Esse coorganizador da audiência é preferências lá da sala pessoal. Você vai em preferências, minha sala pessoal. Ali você consegue fazer o coorganizador. E quem trabalha com agendamento também vai em outro local, início,
e ali também é possível fazer uma configuração. Quando a gente fizer também, quem quiser testar, não vou fazer o curso não, vou pulsar. Quando você fizer um agendamento e configurar esse agendamento, você precisa salvar como modelo. Então, você salva e depois você agenda. Por que que eu falo isso? Porque se você não usar o seu modelo, você sempre que voltar para fazer um agendamento, ele vai usar o modelo padrão Webex, que é, como eu disse para vocês, que permite chat privado, que não permite entrar antes de você, está no automático, que permite entrar no seu computador sem que você queira e navegar no seu computador da sua casa. Tem essa configuração. Se você não fizer essa configuração para bloquear, simplesmente qualquer um que participar da audiência vai poder entrar no seu navegador e navegar pelo seu computador, segundo informou o TI aqui do tribunal. O doutor tem que desabilitar isso aí, porque isso aí é complicado. Então, tem habilitações que a gente tem que fazer, e a partir dessa configuração que a gente vai fazer no dia 3, nós temos que trabalhar em cima dos modelos que vamos criar, e não em cima do padrão Webex, tá? Sempre ficar atento se está o padrão Webex ali, é um padrão que não serve para nós. Editar o aviso que quer que apareça. Ah, tá. Outra coisa aqui que eu estou lendo aqui para me lembrar. Quando você opta por sala de espera, essa sala de espera, no meu caso é importante por causa da sala única, você consegue editar também para que a pessoa leia, receba a informação que você quer passar para ela naquele sentido. Ó, você está aqui na sala da terceira vara, sala de audiência, aguarde ser chamado, né? Você está aqui na sala da terceira vara, aguarde ser chamado para a sua audiência, né? Já sabemos que você está aí. Porque se você colocar o bloqueio de acesso, não, olha, eu quero entrar primeiro, quero conversar com o meu secretário de audiência, e quando chegar o horário eu vou chamar todo mundo na sala. E aí, então, nesse caso, você consegue digitar um aviso para ele de que ele está na sala de espera. Como eu disse, a parte ruim do bloqueio é que, se você atrasar, o advogado não vai saber, em tese, que horário que ele, se ele está no, se eles estão vendo ele, se está no horário da audiência dele, se não está, o que está acontecendo. Então, fica essa questão. O que eu resolvi aqui, que não é, talvez nem é tão interessante para vocês, mas se em algum momento vocês quiserem trabalhar com o tribunal mudar, colocar sala única, não sei, ou colocar como uma faculdade, a pauta digital. Vocês estão inseridos lá no CNJ cadastrado, o TRT2 está cadastrado no TRT2, o TRT2 está cadastrado no CNJ da pauta digital, o JTE, e aí eu acho que vai ser uma ferramenta do que testando, e acho que vai ser incrível para nós, mesmo com salas diferentes. O doutor Moisés aí está me ouvindo, eu achei incrível falar para ele que nós vamos trabalhar aqui com a pauta digital. Vou conversar amanhã com o juiz auxiliar, nós vamos trabalhar isso aí, porque na pauta digital, quando o juiz sobe a ata, né, o secretário sobe a ata do áudio para o PJE, o juiz assina, automaticamente é um aplicativo gratuito, disponibilizado pelo CNJ. O advogado baixa o aplicativo no celular dele, tirou nota boa, tirou nota 4, mas eu acho que é porque usa um pouco. E às vezes o PJE fica indisponível, não tem jeito. Mas ele baixa o aplicativo JTE, que é o pauta digital, no celular dele, e aí ele sabe que qual audiência já aconteceu, que audiência que está, em tempo real. Então, se você está atrasado com a sua audiência, e o advogado não precisa mais ficar desesperado, mesmo na sala dele ninguém apareceu lá, ele pega o celular dele, vamos ver o que a doutora está fazendo, que processo que ela está. E aí ele consegue ver em tempo real quais audiências já aconteceram, e qual está em andamento e quais não aconteceram ainda. Isso Então, acontecia em São Paulo com as audiências reais, físicas, né? Tinha isso e o advogado conseguia. isso. Então, Com as esse vai ser uma virtuais, acho que isso ainda não tá, não estamos neste ponto. mas o TRT2 está cadastrado, quer dizer, é possível sim. Eu pulsei e vi que vocês estão usando o JTE aqui. E aí, olha, eu recomendo, porque eu acho, como disse o ministro ontem, né, para vocês, ele assistiu um pedacinho da live dele,
que o que mais angustia, eu tenho visto isso todo dia, o que angustia os advogados é não saber que ele vai perder a audiência dele. Se por mais que ele esteja numa sala de espera, né, numa sala do processo dele, ninguém aparecer lá, gera uma certa insegurança. Então, essa pauta digital eu recomendo não assim, usar, eu imagino que vocês já tenham, mas divulgar aos advogados o máximo possível para que eles se acalmem. Só o fato, para vocês terem uma ideia, de eu ter mudado minha mensagem na sala de espera, já diminuiu os números de ligações para o fixo, para o ramal do Sejus, que diminuiu assim 80%, porque eles sabem que chegaram ali no lugar certo. E sabem que eu estou vendo eles, porque se você chegou aqui, eu estou te vendo, né? Porque é automático, o sistema permite. Então, a pauta digital ela é importante por isso. Porque se chegar na audiência dele e falar, tá todo mundo lá, eu estou para fora, o que aconteceu? Teve uma advogada que aconteceu isso hoje. Ela não foi até entrar na reunião, ela não clicou pedir permissão para entrar, ela ficou no momento para trás. E aí, o que eu fiz? Como a gente no Sejus que tem números, a gente tem um WhatsApp corporativo, a gente tem número de todos os advogados praticamente daqui, porque mediação pré-processual, mediações pode ser feitas por WhatsApp, e a gente vai salvando, porque vamos fazendo até contatos, grupos de WhatsApp de partes e advogados. E aí eu falei, não, falei pro Boris, que é o meu consultor, liga para a doutora, né? Pega aí e liga para ela, porque que ela não está aqui, né? Ela é um advogado atuante. Era uma audiência inicial cujo comparecimento era facultativo, mas tinha uma boa proposta na mesa. Então ele pegou e ligou para ela, e aí nós descobrimos que ela não estava na sala, ela não pediu permissão para entrar, ela estava no momento anterior. Aí ela clicou e entrou. E ela já tinha entrado em várias salas de audiência com a gente, e foi interessante que naquele momento ela se esqueceu. Então, a pauta digital é boa porque ela ia poder ver, se a gente divulgar, a ideia minha é que começar a divulgar isso. Se ela verificar, pô, estão na minha audiência, eu vou ligar lá no Sejusc, né? Vou ligar lá porque eu não tô, né? Esqueceram de mim aqui fora. Tá bom? Então, a pauta digital acho que vai ajudar bastante a gente nesse momento, seja que tipo. Teve uma colega aqui que disse que entrou pelo próprio celular e pesquisou no JTE para ver se aparecia a pauta da vara dela e apareceu pelo aplicativo. Então, acho que Gente, obrigada. Olha só que legal. Então, você vê tudo respostas online. Online teste, essa é das minhas, porque eu vou testando também, eu gosto de testar tudo. E aí, então, muito obrigada pela informação. E aí, então, o que a gente precisa? Precisamos de duas coisas. Primeiro, quando a gente terminar cada audiência, tem que assinar a ata, porque senão não atualiza. Os advogados reclamam, nossa, não está funcionando a pauta digital. Não é que não está funcionando, é que se a gente não assinar a ata, o sistema não reconhece como audiência encerrada. Tá? Então a gente precisa encerrar depois, assinar depois de cada acabou, tem que assinar imediatamente. E aí divulgar isso, né, no site, de que o advogado pode saber, quer saber se está no horário da sua audiência, baixe o link pauta digital e saiba em tempo real a pauta da vara que você vai fazer a sua audiência. Isso eu acho que vai ser, dentro do princípio da cooperação, é um ato muito bacana da gente fazer, tá? Aqui eu coloquei para vocês como cnj.ebex.com, é aqui que nós vamos trabalhar no dia 3, as configurações, tá? Então, esse início aqui é a parte de agendamentos, onde a gente vai fazer as configurações de recorrência, que eu vou ensinar para vocês, porque vai ser qualidade de vida fazer as recorrências, para se trabalhar com agendamento, qualidade de vida. Vocês têm que encaminhar um e-mail aos advogados, mas não se preocupem, encaminhem. Mas eu fiz o teste também, embora não esteja trabalhando com agendamento, é possível que qualquer um com o link entre na sala de audiência. Tendo o link, mesmo não recebendo o e-mail, se você colocar no seu despacho o link de acesso, porque os processos são públicos, as audiências são públicas, não vejo problema nenhum com isso. Se você colocar o link no seu despacho, o advogado vai entrar do mesmo jeito, mesmo que ele não tenha recebido o e-mail. Se ele está ali com a intimação no processo de que o link é aquele,
ele entra ali e ele está cientificado de que ele tem que entrar na audiência. Então, realmente, o e-mail, eu fiz o teste, ele é bom, que facilita para o advogado, mas se ele não receber o e-mail, ele tem lá no despacho qual é o link, qual que é a sala e o horário, né? Então, não tem problema. Desde que você não bloqueie o acesso da sala, né? Tem que ser um acesso livre. Aqui nós vamos trabalhar. Gravações são pequenas configurações, não tem nada de. Ainda mais que o PJM Dias não está funcionando, nós, né, a maioria não está gravando, isso é um momento posterior. Preferências é um local essencial para se trabalhar, que é onde a gente vai trabalhar as configurações que eu falei para vocês de coorganizador, ali na sala pessoal coorganizador. Em agendamento, aqui tem também agendamento, nós vamos trabalhar com quem vai fazer, quem na sua secretaria vai poder agendar essas audiências, intimar os advogados e as partes no e-mail, aqui essa configuração. Aqui também nós vamos configurar o fuso horário de São Paulo, né? O horário de São Paulo, para não vir lá o horário lá da China e a pessoa, né? O 18 horas está entrando, 20 horas, que é o que sai na intimação dele. Sai o fuso horário de lá. Insights, esse aqui, daqui para baixo, gente, tem a ver com. Insights são estatísticas, é legal para você saber assim, quantas audiências você fez, quantos participaram. Esse é um número que você pode ter. Mas daqui para baixo é mais relação ao suporte PJS. Esses comentários é lá para o PJE, não, desculpa, para o Webex. Download, edição de coisas do Webex, de funcionalidades que não são nossas. Então, aqui não é tão relevante, não é relevante, aliás. A não ser que você queira fazer um comentário para o Webex de alguma coisa. Olha, seria muito interessante se tivesse uma forma de fazer tal coisa. Aí você manda lá a dica para eles estarem aperfeiçoando a plataforma deles. Outro passo antes das audiências. Vocês vão trabalhar com link para cada audiência e processo. Isso aqui, o link geral é como eu trabalho e o link para cada audiência e processo é como vocês trabalham aí. Nós vamos focar a importância desse aqui, mas eu não vou deixar de ensinar vocês a fazer configurações da sala geral, por quê? A plataforma não é só para audiência telepresencial, mas também a resolução diz que a prioridade de atendimento das partes é um ato atividade essencial de trabalho atendimento às partes advogados. Então, você, o advogado, quer conversar sobre alguma coisa importante e tal, quer ser recebido pelo magistrado, você pode receber na sua sala pessoal, né? Um link geral, você vai criar um agendamento, né? Mas vai ser um meio acessível telepresencial de você ouvir a parte, ouvir os advogados, né? Então, é importante saber, porque em algum momento você pode precisar. Reunião de equipe, né? Eu faço as reuniões de equipe pela minha sala pessoal do Webex. A gente faz reuniões semanais com todos e a gente usa a plataforma Webex para reuniões de equipe dos servidores. Um advogado com dificuldade de acesso tecnológico não consegue fazer alguma configuração, às vezes no meio da audiência fala, doutor, entra no meu link, como eu tenho 2 computadores, né? Entra ali no link da minha sala pessoal, que eu vou ensinar o senhor a fazer tal coisa. E aí eu acabo ensinando ele a fazer uma configuração do nome, que não está aparecendo, eu acabo ajudando a fazer algumas coisas. Daí uso a minha sala pessoal. Aqui, definir padrões. Antes de você começar suas audiências também, a fazer as audiências, tem que definir os padrões de despacho, certidões e mandados. Vai fazer parte do material de apoio. Esse quadro comparativo que eu fiz de presente para vocês, um singelo, né? Mas é um presente para vocês, porque eu coloquei as normas do TRT2, fiz toda essa questão dos prazos, o que está suspenso, o que não, né? Como que é suspenso, qual o requisito. É material de apoio da aula do dia 3, eu vou disponibilizar lá. Quem não for fazer o curso, pode pedir lá para o Ebert, que ele fornece com toda boa vontade. Inclusive, o seu material já está sendo pedido aqui para mim. Que bom. Se você puder mandar para a Matra, a gente também disponibiliza para quem quiser, para os colegas. Então tá bom. A gente disponibiliza, se você puder, na EJUD, na Matra, porque aí a gente também pode disponibilizar para quem for. Tá.
Eu faço no formato apostilinha, coloco os tipos de minutas que eu tenho Se não aqui. me engano, acho que você mandou para a Letícia, né? Mas é bom a gente ter É, essa certeza, mas eu vai mandei ficar na mata o para os colegas. mas não é o oficial, não, que eu mandei para ela, ainda tem que ajustar. Não, e é bom que da Ejude também fica de acesso dos servidores, né? Não que a Isso. Matra não possa disponibilizar, mas na Ejude também fica para todos, para todos. Eu mando, aí cada um procura o canal, vai ter os dois canais de acesso Isso. aí desse quadro que eu fiz para vocês e dessas minutas também que eu vou passar, né? Aqui, ó, por exemplo, uma só de notificação. É, com detalhes importantes aqui, é um mandado de notificação, é um mandado. Nós estamos pedindo um mandado, o oficial de justiça não está indo no local, mas eles têm muito número de telefones, a cidade não é tão grande a minha, por exemplo, menos, mas grandes empresas, por exemplo, vocês já sabem o contato e tem telefones, e aí eles estão fazendo essas notificações, faz o contato telefônico, manda e-mail, a empresa confirma. Tem um sistema muito interessante dentro do PJE, que são as intimações eletrônicas, né? O TRT 23 eu vi que adotou mais intensamente, quer dizer, a empresa se cadastra, ela tem que se cadastrar, algumas empresas solicitaram o cadastro, e as intimações são eletrônicas, notificações, inclusive, as notificações das empresas ocorrem eletronicamente. Lá no TRT 23 eles intensificaram essa possibilidade, e eu também vou conversar aqui para ver se a gente consegue intensificar. É uma ferramenta que já está disponível há bastante tempo, mas que a gente não usa. E isso vai representar economia e acessibilidade. Então, essas intimações eletrônicas que o PJE permite são muito interessantes também. E aqui o meio que a gente achou realmente são esses telemáticos e tecnológicos e está funcionando. Estamos conseguindo é, realmente efetivar as notificações. Então, esse aqui coloca o link, a gente coloca o modo de acesso, a gente dá vários esclarecimentos para a parte e para ela saber como funciona. E também a gente fala que ela pode ingressar e aparecer uma mensagem que ela guarde autorização para entrada e que daí ela vai ter que ficar esperando nessa sala de espera virtual até a autorização na sala de audiência. Então, a gente presta algumas informações importantes para que ela tenha um acesso adequado às audiências. Aqui eu falei para vocês, né, co-organizador, organizador, existe o apresentador e os participantes, né? Acontece muito dos advogados aparecerem na nossa parte, aparecerem na nossa audiência, no começo como usuário, ou Windows, ou um nome assim, user. E aí aqui você tem eu vou explicar para vocês lá, que é só falar para o advogado vir nesse lápis aqui, ó, tá vendo? Ele estava do celular, mas o computador também é o computador. Não sei, não dá para ver se é parece um celular, né? Mas esse lápis aqui, ele vem e coloca o nome dele. Porque eu sou péssima de nome, gente, sou muito ruim. Então, eu gosto muito que os advogados deem com o nome já escrito ali embaixo. Então, eu sempre oriento, doutor, lá no seu link de acesso ao seu atalho, tem um lápis do lado do seu e-mail, o senhor clica lá, o senhor vai conseguir colocar o nome do senhor. No nosso caso, vai acontecer muito também de um servidor que vier fazer audiência, às vezes vem com um nome é, errado, né? E aí ele tem que. É um outro local. É lá no perfil, vou ensinar vocês. É lá dentro da sala pessoal que tem um local para ele configurar o nome dele e vir com o nome também, para que as pessoas saibam quem é. Né? Essa identificação é importante. Agora aqui, durante as audiências, nós podemos aqui, por uma instrução e por uma audiência de conciliação no Sejusc, por exemplo, que tem o Caucus, né, as sessões privadas, você consegue tirar, mandar alguns para o lobby, conversa com uns, depois traz outros e manda outros para o lobby. Eu vou ensinar vocês como é feito esse encaminhamento ao lobby, né? Não, é muito simples. Você clica na parte participantes com o botão direito, vai ter a opção enviar ao lobby, tem a opção expulsar. Quando você expulsa um participante, não quer dizer que nunca mais ele pode voltar.
A palavra é muito forte, mas a ideia da plataforma, na verdade, é tirar o único ali é para você. Às vezes a pessoa não consegue saber onde que é o X a audiência acabou e eles ainda estão com a dificuldade de sair da sala. Tem sido uma dificuldade grande. E aí, então, você pode ir lá e tirar a pessoa. Doutor, então vou tirar o senhor da audiência, está encerrado e tal, muito obrigada. Vai lá e você consegue, vai no expulsar e você tira. Se essa pessoa saiu por algum motivo, né, ela vai voltar pelo celular e tal, para ela voltar, quando ela voltar, ela já tem um acesso novamente, não é uma coisa assim, agora ela não pode mais entrar. Se for uma sala com bloqueio, como é a minha, vai constar lá fulano quer autorização para entrada, está no lobby. Aí eu vou lá e autorizo, tá? Dé, Então ele não posso só dar precisa. aproveitar o Moisés aqui, mais uma Ah, vez? claro, vamos Ele falou aproveitar. que vamos aproveitar, né? Ele falou que Aham. está fazendo, que está em andamento essa questão do cadastramento para intimações via sistema, tá? Que isso vai ser feito, que está em andamento no tribunal. Ah, excelente, porque esse cadastramento vai ser muito bom, principalmente com tem muitas empresas aquelas recorrentes, né? Isso facilita muito. É uma boa, parabéns pela iniciativa, é uma Aqui ótima. nós temos uma lista de quando era a intimação normalmente, tinha, por exemplo, grandes empresas cadastravam um endereço na corregedoria, até para não ser, vamos Isso. supor, um Aham, supermercado, que tem várias lojas, então cadastrava o aham, endereço da central e isso. tinha que ser naquele. Então a gente já tem algumas Exatamente. empresas que tinham esse cadastramento, né? Nós também temos esse cadastramento. E agora intensificar mais. Quanto mais cadastros de empresas a gente conseguir, menos custo e mais efetividade, né? Eu Sim. achei fantástica essa iniciativa mesmo. Então, nós temos ali o lobby e a expulsão. Temos a possibilidade, por exemplo, o ruído é um dos principais problemas, além do sinal, né? Que as internets, elas têm que ser boas, mas o mundo está todo na internet agora, então temos que ter muita paciência uns com os outros e com as partes, e com os advogados, eles conosco, né? Porque realmente tem que ter calma. Achei incrível, tá no ato, eu não sei se está no ato 8 ou na portaria 6, mas eu achei, tá no ato 8, no ato 8 do TRT2, dizendo que vocês têm assim, tem uma margem de marcação de audiências maior do que vocês fazem no presencial, e isso é uma realidade. Realmente eu fiz isso aqui, e é importante. O tempo telepresencial ele é muito mais longo e mais cansativo. Uma audiência telepresencial é extremamente cansativa, bem mais cansativa que a presencial, envolve uma série de coisas ainda, pelo menos nesse começo. Então, eu recomendo que vocês realmente atendam o ato da corregedoria, desculpa, da presidência, o ato 8, nesse sentido de, como qualidade para vocês de trabalho, que vocês tenham uma pauta mais alongada entre uma audiência e outra, para fazer com tranquilidade, porque eu não, assim, atrasos são ruins para todo mundo. A gente se angustia de estar atrasado e quem está lá telepresencialmente também se angustia muito mais do que o presencial. Então, eu achei bem cautelosa e necessária essa informação de que a gente faça nos espaçamentos maiores até a gente entender qual é o nosso tempo, né? O nosso tempo telepresencial. A gente sabe o nosso tempo presencial, mas a gente não sabe o nosso tempo telepresencial. Então, essa é uma cautela importante. Então, nós vamos fazer checklist dos privilégios, como eu falei para você, para bloquear que qualquer um entre no seu computador e veja o que quer, faça o que quer. O chat privado, nós temos que fazer essa configuração, é importantíssimo, né, para a rigidez da audiência e das provas, né, é essencial, porque eu vou falar de provas em termos de plataforma, sem considerações fora disso, né? Então, em termos de plataforma, temos como fazer a rigidez na plataforma, né? Ao menos. E o compartilhamento da ata no áudio, eu vou explicar para vocês, é simples, como é que faz para que vocês não mudem de organizador, mas consigam fazer a digitação de alguma coisa. Eu acabo digitando, porque daí quando compartilho o áudio
fica lento, eu vou no WhatsApp, digito no WhatsApp e mando para o meu assistente, ele copia e cola na ata, ou mesmo no chat, eu delibero ele no chat. É muito rápido o chat funciona muito bem. Então, eu digito no chat a minha deliberação, o secretário, o conciliador copia aquela decisão minha e cola na ata. É mais rápido do que compartilhar, eu estou falando de prática, né? Na prática, é muito melhor você mandar por outro meio do que pelo digitar no áudio. Questão importante aqui, quando você compartilha uma tela, seja sua, seja o secretário de audiência, ele compartilha tudo que está na tela. Então, se ele estiver aberto no WhatsApp dele, todas as mensagens pessoais, ou vocês estiverem com o seu WhatsApp aberto, toda a conversa privada que vocês têm pode cair na tela, né? Então, é interessante deixar minimizado o WhatsApp ou usar ele em outro computador, né? Ou usar quando necessário, não usou mais fechar, porque realmente a sua privacidade, tudo que está aberto na sua tela, quando você compartilha, pode vir como primeira informação, né? Então, isso pode ser deselegante, né, em alguns momentos. Então, fica a dica aí. Essa é a sala, aqui, quando eu vou iniciar a reunião, né? Essas cinzas que eu falei para vocês, que é o que a gente checa na plataforma. Se o vídeo, que essa câmera cortada, tiver no cinza, é porque ela está ativa. Se o áudio, que esse microfone tiver no cinza, ele está ativo, mesmo que está cortado. É interessante que a imagem mostra o corte, mas o que determina que está cortado ou não é a cor. Se está em vermelho, você não está ativado. Se está no cinza, está ativado. Então, eu estava aí, quando você entra na antessala, essa é a minha antessala de audiência, eu verifico o áudio e o vídeo. E só então eu entro na sala. Por isso que quando o advogado vem, a primeira coisa que você checa é ver se ele está com esses círculos no vermelho. Acontece bastante. Ele vai lá e clica e coloca no ativo. Um ponto importante também, que eu uso muito e várias vezes durante as audiências aqui no Sejusc, é colocar, doutores, eu vou colocar todos no silencioso, porque tem algum ruído e você não sabe quem é. Tem 6 pessoas na sala, você não sabe de onde vem o ruído, e ninguém vai falar naquele momento. Falou, olha, eu vou pôr o som de todos no silencioso, quando alguém quiser falar, você clica e você mesmo tira, porque eu posso tirar o som, mas a pessoa tem essa autonomia de voltar o som. Aí eu falo, vocês voltem o som quando quiserem falar. Tem uma mãozinha do lado direito em participantes, que eu vou mostrar para vocês lá no dia 3, mas ela é tão pequena e tão cinza, com branquinho, uma linha pequena, que a gente envolvido na audiência, a gente não enxerga. Eu falo, doutores, não levantem, no treinamento para advogados que eu dei aqui, não levantem a mão, porque vai precluir. Bota lá a mão no microfone e fala, porque essa mão a gente não enxerga, diferente da outra plataforma que eu tenho esses dias do Zoom, que é uma mão amarela gigante, mas do Mickey Mouse, assim. Não tem como não ver aquela mão. No Webex, não, você não enxerga a mãozinha, que ela está num paralelo ali, e é branquinha ou cinzinha, você não enxerga. Então, eu já falo para os editores, querem falar, ativem o som. E aqui, vamos ver por fim, são esses são embaixo os links de acesso para áudio e vídeo. Compartilhar aqui é um link de acesso para compartilhar o áudio ou qualquer documento ou aplicativo que você queira compartilhar. É aqui, são atalhos. Lá em cima, faz tudo isso também lá por cima, ó. Mas aqui são os atalhos. Essa bolinha do meio, só o organizador tem, porque é a bolinha da gravação, o círculo onde você vai gravar suas audiências, ou o secretário vai ter organização. Então, o advogado vê tudo isso, menos esse círculo ele não vê. Esse círculo único que vê é o organizador, tá certo? Esse círculo lateral, a gravação é de participantes, tem que estar no azul, para você ver quem são os participantes que estão na audiência, até ver se o microfone dele está bom, está ativado, se a câmera dele está ativada, você precisa estar no azul. E os advogados também têm que estar com no azul. Chat vem ao lado. Está no cinza, está desativado. Para ele estar ativado o chat, tem que estar no azul. O chat a gente habilita como? Que a gente vai aprender lá no dia 3. Tem que habilitar conversa pública. Então, publicamente, todo mundo pode conversar com todo mundo, até porque às vezes o áudio cai em alguns minutos
de falha de internet, e aí a pessoa consegue se comunicar por ali, ajuda bastante. Outra coisa, quando a pessoa vai cair, falar, ah, caiu a conexão, ela já começa a ficar com um triângulo, aparece um triângulo amarelo no lado esquerdo da imagem dela, você já sabe que a conexão dela tá ruim e já já ela vai acabar caindo a conexão. Então você vê se a conexão tá boa ou ruim, de quem tá boa ou ruim, você consegue enxergar. E aí tem esses três pontinhos aqui, que é a única coisa que a gente usa é o bloco de notas. Então, ali o advogado ou nós podemos colocar lá pontos controvertidos, você faz uma anotação ali, só você vê, e você tem a faculdade de salvar depois no seu computador. Então, a vantagem é essa, você anota ali, depois você salva e fica só para você a informação. E aí, para sair, esse aqui, esse botão, ele vai estar sempre vermelho, né? Você clica e sai. A maior dificuldade dos advogados é saber onde sai. Eles sempre vão perguntar onde é que sai, e é esse botão aqui que faz com que ele saia. Se é uma pessoa simples, porque às vezes é a parte autora, né, que está ali, ou um reclamado mais humilde, a gente tira, fala, olha, está encerrado, eu vou colocar o senhor, então, desconectar o senhor da audiência, que a gente vai para a próxima e tal. E a gente acaba desconectando na expulsão, que eu disse para vocês, a gente vem aqui em participantes, ó, clica com o botão direito do mouse, e aí a gente vai lá em expulsão e tira o advogado. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Peço muito, agradeço pela paciência que eu passei aqui, acho que 38 minutos do nosso horário programado. E espero que tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta e paciência ainda de me ouvir, eu estou aqui para atendê-los. Então, Dé, eu vi que o tempo passou, mas as pessoas continuaram, porque o assunto é muito palpitante e agora é a nossa realidade. Estamos todos nos reinventando com essas audiências e sessões. Então, apesar de passar o tempo, pelo fato de ser um assunto muito interessante, as pessoas se mantiveram. E realmente agora é isso, estamos começando. Como disse o doutor Moisés e fala o artigo 23 do ato, a gente deve começar com um número menor, até para poder se familiarizar, né? E depois ir aumentando. Isso a gente está fazendo também nas sessões do tribunal, né? Eu vou abrir aqui para mais alguma pergunta, mas tudo que foi, a gente foi resolvendo várias coisas online, muita eficiência, né? Que bom! Com um assessor como o doutor Moisés aqui para nos auxiliar, foi Não fantástico, é né? tudo Já assim, está melhor, Renata. ao vivo, qualquer dúvida. Eu vim aqui com todas as normas, Sonho. mas assim, ele tem tudo de cabeça e Na essas questões cabeça. de também de como funciona né, o PJE Mídia, tudo isso aí é só com ele mesmo. Gente, eu tô vendo Então, aqui. de Olha, qualquer muito forma, como obrigada. não tem outras perguntas, eu não quero também abusar de você, vou agradecer a presença de todos os colegas, agradecer muito a sua presença, convidar todos para que façam o curso online, né, o curso prático no dia 3. Isso, vou estar esperando vocês. Vai ser na minha sala pessoal. Eu vou mandar o link de acesso. É só clicar lá e vou estar lá com um cafezinho telepresencial. Ah, Então, é isso. agradeço. Nossa, estou vendo aqui as palavras super carinhosas dos que nos assistiram. Fico muito feliz. E aí tem aqui a provisoriedade do Webex. Eu acredito que ele não vai ser uma plataforma provisória, não. Eu acredito que ele veio para ficar, Eu também né? acredito. Não, vai ser uma realidade nossa agora. Que eu falo, a Revolução 4.0, né? Ela chegou mais repentinamente do que a gente Imaginava. imaginava. Então, existem as cartas precatórias, existem várias situações, partes que não estão aqui, testemunhas que não são daqui. Nós temos essa possibilidade pelo CPC de ouvir, de não ter que esperar. Cartas precatórias, para mim, acho que não existem, não vai mais existir carta precatória. Também acho. Depois desse momento, realmente, os tribunais e o próprio TST acredito que vai manter, adotar o CPC como regra, não como exceção. Né? Sim, também acho.
E Também acessibilidade acho. é Até muito acho que quando a importante. gente começar as instruções, um bom começo é pela carta precatória, que você vai ouvir só uma testemunha, assim, né, Aham. É um justamente bom pensando meio nessa de gradação, se eu verdade. fizesse, eu começaria pela precatória, que é só uma testemunha, você não tem tanta preocupação de comunicação, de todas aquelas questões, né? E aí Uhum. depois a gente vai aumentando. É até Legal. um bom Não, começo. a carta precatória é um bom começo. A Olga Forte está perguntando da lista de presença, Renata. Você tem notícia? A lista ela foi postada várias vezes no chat, Vou voltar, e então. tem um link que você clica e assina. É um formulário do Google Docs. Eu vou pedir para a Letícia mandar novamente aqui para ficar no final, mas ela foi mandada várias vezes, até para de repente não achar no chat, ela vai. Ah, acabou de mandar de novo. Aí. Obrigada, Letícia. Essa audiência vai. Tanta audiência na cabeça. Eu fiz audiência até às 17h50. Entrei na live hoje. Tá gravado para os colegas que não puderam assistir, depois assistir, vai estar no. Vai estar no. Fica no YouTube da Amatra, vai ficar. Então, se vocês puderem divulgar aí para quem não pôde estar, né? Da Matra 2 para assistir, né, Renata? Tá Sim, bem vamos legal, divulgar. tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz me sentindo em casa aqui. Ah, não, Literalmente, você é de casa, prata da casa. Começou aqui, nossa, que continua. saudade que eu tenho da salinha de lanche da Matra, né? Gente, era muito bom. Não sei se tá bom Quando aqui. tudo isso Quero até passar, você sorvete. volta para passear Vou na Barra voltar. Funda. Quero tomar um sorvete lá na sala da Matra, uma saladinha. Nossa, que delícia. Sinto falta das conversas, tá? Tudo de bom, então. Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijão. Boa noite a todos. Será a Letícia, né? Acho que a gente está ao É. vivo ainda. Enquanto eu estou olhando aqui. Obrigada, doutor Moisés. Foi um prazer. Ah, peraí, que